Bom, pessoal, vamos entrar. Eu sei que aqui eu tenho menos gente, né? Mas o objetivo mesmo é deixar gravado para que as pessoas possam ver depois, né? Tem muita gente que não tá tendo noção suficiente, né? Informações sobre o ocorrido. Viram a matéria foi uma matéria bem superficial, mas foi muito importante essa matéria. Porque vocês vão entender um pouco da gravidade, né? Do ocorrido. E aí eu resolvi falar aqui no Celudina, porque esse aqui é o meu perfil aberto. Eu peço desculpa às pessoas, porque eu vou sair um pouco da temática. Aqui é uma temática voltada para o turismo, né? Para os entretenimentos, para o divertimento, que é a minha outra formação. Mas para quem ainda não sabe, eu sou advogada, né? Eu sou turismóloga, minha primeira graduação, e sou advogada. Mas eu preciso compartilhar isso com vocês porque diz respeito à mesma pessoa, né? E eu tenho passado por um sofrimento longo de 5 anos, né? Eu agradeço, assim, em especial a minha família, aos que estão me apoiando, porque infelizmente, às vezes a gente encontra mais suporte nos amigos, nos conhecidos, do que nos próprios familiares. Então eu agradeço a minha irmã, minha mãe, meu irmão, meu marido, meus filhos, todos que estão empenhados, meu genro, todos que estão empenhados em me ajudar. E eu peço, a minha sócia também, obviamente, que ela também fez até já umas explicações a respeito do caso, e eu vou tentar esclarecer mais, e eu tô falando aqui enquanto as pessoas estão entrando, tá? E eu vou esclarecer mais para que as pessoas possam realmente entender a gravidade, a complexidade, como ele está afetando todo um sistema judiciário. A matéria foi feita com o objetivo de esclarecer, mas as pessoas estão fazendo nos comentários uma confusão que é triste, porque denota que elas realmente não estão entendendo o que elas estão falando. Elas pensam que é uma guerra contra o judiciário. Não, gente, ele também é vítima, ele também está sendo afetado. Por isso que a gente agora está recorrendo para a imprensa. Porque realmente quem faz justiça no Brasil hoje em dia é a imprensa, entendeu? O judiciário ele não está acostumado a lidar com o que está acontecendo, porque é super inusitado. Vocês vão ver que isso aqui é caso de Fantástico. Isso aqui é para ir para a rede nacional tomar uma conotação nacional, internacional, o que for. Por quê? Porque eu acho que ninguém nunca fez isso, né? Valeria até um filme, porque eu até sugiro um filme hollywoodiano, porque esse cara, ele é extremamente fora da normalidade, ele é atípico e ele se vê como vítima. Talvez um psicólogo depois possa traçar melhor o caráter dele, as intenções dele, se ele é um sociopata, se ele é um psicopata ou se ele é mesmo só uma pessoa que quer fazer maldade. Isso certamente os psicólogos poderão ter mais autoridade no assunto para poder falar a respeito disso. Mas o que eu vou falar agora é contar a história. Eu conto através de fatos e o que eu posso expor, porque tem coisas que eu não posso expor e que estão sob sigilo, que inclusive a gente bota sob segredo de justiça, porque são realmente muito graves, certo? Então, exatamente, o sistema judiciário tem que ser reformado. Vocês vão ver que até a lei do protesto é absurda, a lei do juizado é absurdo, entendeu? Então, eu vou tentar falar aqui de uma maneira que vocês entendam, e não só as pessoas da área jurídica, certo? Esse cliente, ele me veio, né? Ele é um livreiro, como a matéria fala. Ele veio por indicação. Foi uma pessoa que trouxe e apresentou pra gente fazer um trabalho com ele. O trabalho era pra ter sido... Foi feito, inclusive foi todo feito na infância e juventude. Só que eu comecei a achar muito estranho o comportamento dele, né? Ele estava fazendo acusações contra o ex-sogro e dizendo que, ou seja, era um caso de abuso sexual. E aí ele queria que eu forjasse provas, que eu dissesse que umas fotos e umas imagens que ele tinha tirado da internet, certo? Que eu não vou expor porque são ridículas, são horríveis, são assim, pra quem é mãe, assim, chocante demais, absurdas. Que um pai, que o que eu levo mais à reflexão é que um pai, eu fui conselheira tutelar. Um pai que sofreu abuso sexual, ele jamais teria coragem de analisar, fazer balãozinho nas fotos como ele fazia, certo? E dizer que que é uma análise técnica. Quem é ele? Ele é livreiro. Por um acaso ele é do IML? Ele sabe o que é análise? Ele sabe fazer? Ele tem essa competência para isso? Não tem, né? Então, o que é que aconteceu? Ele queria que eu juntasse mãe. Eu disse jamais. Eu não fojo provas. Eu sou honesta, eu sou ética. E eu, gente, o que é mais absurdo, eu tô pagando esse preço pela minha honestidade. Eu tô pagando o preço por ser ética. Eu já não aguento mais. Eu tô lutando há 5 anos. 5 anos. E
ele vem com uns absurdos tão grandes. Então, o que é que aconteceu? Voltando aqui a me recompor, porque isso realmente me tira do eixo. Mas aqui, voltando a me recompor, eu peguei e renunciei. Renunciei como toda legislação pede, informando, noticiando. E a renúncia foi feita com a ciência dele. E ele saiu do processo. Pronto, achando que tava tudo resolvido, né? Tipo, não vou fazer a parte antiética, não vou mexer nele, deixa ele viver a vida dele. O que aconteceu? Ele começou a me processar pedindo indenizações. Indenizações com coisas absurdas, sem fundamento. Aí eu pensei, poxa, que coisa estranha. Aí fui analisar, né? Diante de tanto absurdo, fui analisar. Quando a gente começou a estudar e eu fui ver, puxar no sistema, não era só eu. Eram vários advogados. Eram vários promotores. Eram vários defensores públicos. Eram vários juízes. Gente, ele quando vai processar, ele não vai sentar para processar só a Gina. Não, ele tem uma lista que ele ama, porque isso é o divertimento dele, certo? Ele pega e faz dessa lista, ele começa a processar. Ele não processa só 10 não, são uns 20 processos de uma vez só. Aí ele gostou. Ele gostou, porque ele gosta de fazer de conta que é advogado. Não para por aí não. Aí ele afetou não, porque não deu muito certo. Ele fez um protesto, ele começou a fazer protesto. As pessoas não sabem o que é protesto. Gente, a lei do protesto, ela permite que você faça virtualmente. Ou seja, o cara tem raiva de ti, tem teu CPF, ele te lasca, ó. Teoricamente, é pra pessoa receber uma notificação para ela poder se defender e dizer, olha, eu não fiz. Gente, isso é um absurdo. Não. Eu fui protestada 6 vezes. Eu tive um protesto de mais de 1.910.000. Ah, e você diz, então só dizer pro cartório que você foi protestada. E aí o cartório tira, menina, pra que tanto drama? Não, não é assim. Eu tenho que entrar judicialmente pra poder eu pedir a baixa do protesto. Eu fui comprar o meu carro, eu tive problema. Por quê? Porque não fui aprovada, eu tinha um consórcio, eu com o nome limpíssimo e tinha um protesto feito por quem? Por esse livreiro. Aí a gente tem que acontece, eu sou obrigada a ter que entrar na justiça, pedir liminar pra poder dar baixa. E sabe o que é que ele faz? Aí ele começou a crescer. Ele viu que o judiciário fazia, não conseguia, a lentidão do judiciário, não é que é o judiciário, ele é incompetente, ele não tem leis, ele tem que ser realmente reajustado. Tem leis que são absurdas, sabe? Tem lei que eu acho que eles nunca imaginaram. Tem um caso desse tão chocante, tão absurdo, tão fantástico, que isso aqui era pra estar no Fantástico. Não é pra estar aqui só no Diário do Nordeste. Não era pra só estar na TV Diário, não. Era pra estar no Fantástico. Esse caso dele, ele foge de qualquer coisa, qualquer livro que você já leu. Que você estudou direito, se você é da área, tá? Ele não tá lá nada escrito, porque nem eles sabem como agir. Eles não sabem. A gente sentou, foi com todo mundo, todos os operadores, né? E aqui eu tenho que fazer realmente um agradecimento ao AB. Eu vou voltar para depois fazer meus agradecimentos e dizer quem é quem fez o quê e quem não fez, certo? Aí o que é que aconteceu? Eu peguei e fui protestada 6 vezes. Você já pensou, você tem um protesto de 1.910.000? Não. Pois é, foi o que eu tive. Aí eu digo assim, sempre eu, e a minha luta, eu e minha sócia, porque assim, a gente sofreu juntas, de mão dada. Foi processo administrativo na OAB, e aí começou a OAB, opa, tem uma coisa errada. Porque o cara processa um advogado, tudo bem, o advogado deve ter dado um erro. Mas peraí, vem 1, vem 2, vem 3, vem 4, chegaram quase a 10. Quase a 10. Todo mundo é ruim, só ele é bom. Não, porque ele acredita nisso, viu, gente? Ele diz que ele é vítima da sociedade, que ele foi sequestrado. Aí, um belo dia, ele cometeu o crime de Maria da Penha com a ex-mulher, porque ele destruiu a vida dessa coitada. Essa coitada e esse sogro dele, eles foram destruídos. Se eu tive problemas, eles então fogem da normalidade. Então, até hoje, eles sofrem, assim, absurdos. Então, ele destruiu a vida. O que é que aconteceu? Eu simplesmente, e mais, ele não protesta só o nome dele, não. Ele protesta o nome dele e dessa ex-mulher dele, que é pra poder ferrar ela cada vez mais. Porque a gente é obrigada a, infelizmente, ter que entrar na justiça e pedir pra dar baixa do protesto contra ele, contra ela, né? Aí, pois bem, aí eu comecei, pronto. Aí teve processo em Fortaleza, aí ele achou pouco. Fortaleza não deu certo, ele botou as mesmas coisas em Belo Horizonte. Porque assim, ele teve que sair daqui pra ir pra Belo Horizonte. Porque nessa audiência, como estavam todos nossos protestados, tinha um advogado, um colega, que depois a gente acabou interagindo e conhecendo todo mundo. Esse colega ia ter uma audiência no juizado, certo? Aí ele foi pra essa audiência, e aí ficou coordenado. Ele vai pra audiência, tem mandado de prisão. Esse mandado de prisão é pro Maria da Penha. Ele vai ser preso.
E ele foi preso. Ele foi realmente preso antes da audiência. E aí, o que é que aconteceu? Beleza. Foi preso. Aí a gente achou, beleza, agora pode ser que ele tenha aprendido, vai parar com isso. Não. Isso aí foi que depois deu a continuidade aos protestos e, simultaneamente, ele começou a processar em outros estados. Aí ele foi, Belo Horizonte. Todo mundo de novo, é a lista que ele ama. A lista de Tingler, a lista do livreiro, que eu não vou dizer o nome. Pois é, ele pegou e fez a lista, aí ele protestou em Belo Horizonte, depois foi pra São Paulo, foi pra Brasília, foi pra... aí Brasília, ele botou Justiça Federal e Justiça Comum. Aí no Ceará, voltou pra cá. Aí ele cansou da brincadeira, gostou de ser advogado, porque ele não é advogado. Gostou de ser, ele começou a peticionar direto. Gente, existe uma coisa na justiça que eu vou tentar explicar pra vocês, que se chama jus postulante. Jus postulante é você, que não é advogado, que não é da área, você pode ir na justiça direto, desde que você tenha uma causa menor de 2 salários, ou de 20 salários mínimos, certo? Se a causa for maior, mesmo no juizado, você precisa do advogado, certo? Só que eu entendo que é outra lei. Vamos rever essa lei, CNJ. Vamos rever isso aí. Vamos rever, Supremo. Vamos analisar todos os grandes, porque ele tem que ser visto, inclusive, eu falo CNJ no sentido do que os juízes têm feito, que eu vou contar agora pra vocês também. Simplesmente a lei do juizado, ela diz que você pode utilizar-se do jus postulante. Mas o que a gente entende, né, STF, STJ, todos têm que estar cientes, porque toda cúpula está sendo ferida. Gente, não sou só eu, não é só uma coisa assim, pontual, não. O que ele está espezinhando é de todo o nosso sistema judiciário. E a galera bate palma, mas não bata não, gente, porque isso aí influencia você. Isso aí dá margem para você premiar um safado para fazer isso com você. Você pode ser o próximo, entendeu? E aí? Eu tô te dizendo um caminho que a gente não tá conseguindo encontrar. Aí, pois bem, ele pegou e foi... tanto que ele começou a peticionar direto, assinando. Ele gostou tanto que ele disse, botou no juizado, e há um limite. Até para juizado. Precisa ser colocado a termo por um servidor. Não é eu chegar lá e eu peticionar como ele faz. Ah, como é que ele faz? Ele tem um certificado digital. Ele tem, gente. Ele tem, mas não é de advogado. Ele tem um certificado digital que ele tirou pelo CPF na Receita Federal, ou também pela pessoa jurídica. Ele começou a fazer na Justiça Comum. Aí o que é que acontece? Aparece a assinatura dele. Assinado digital por fulano de tal. Certo? Ele coloca quem é que ele tá, ele mesmo assinando. Isso aí, gente, é exercício legal da profissão. Só quem postula, só quem peticiona é advogado. Ele não é advogado, mas ele faz isso. Aí o sistema judiciário. E o sistema judiciário permite isso? Pois é. A gente achava que também não. Mas quando a gente foi conversar, porque, gente, a gente não parou por aí, não. A gente foi conversar com a vice-presidente, que hoje é a presidente do tribunal. E ela ficou surpresa, porque ela achava que não podia. Só que aí ele não fez só aqui, ele fez em São Paulo também. Ah, só protesta a gente, só processa a gente? Não. Ele pegou e processou grandes empresários. Um protesto que ele bota 13 mil. O que é que eu acho? Ah, bota 13 mil reais, a pessoa... o que é 13 mil reais para um grande empresário? Aí eu vou lá ter dor de cabeça, eu pago. E aí assim ele vive, porque não tem outro motivo. O cara dizer que vive como livreiro, e de quê? E viver como se fosse morando no exterior? Gente, ninguém sabe onde é que ele tá. Aí, não pare não, não pasmem não acabou não. Isso ele continuou fazendo vários processos. Tinha ano que eu respondia, eu tenho mais de 20 processos, eu contra ele e ele contra mim. Aí ele botou criminal pra mim. Aí o que é que eu faço? Denunciação caluniosa. Ou seja, gente, eu vivo numa luta incansável. Ele não ganha nada, ele só perde, mas ele continua, porque o prazer dele é ficar fazendo a disputa. E se tiver alguém inteligente tanto quanto ele, aí ele acha delícia, é uma maravilha. Porque ele subestima todo mundo, ele acha todo mundo um bando de imbecil. Ele já disse, o judiciário todo é formado por antas. Eu tenho, tudo que eu falo, eu tenho prova, viu, gente? Eu não falo aqui aleatório, sem prova, não. Tudo eu tenho como provar. Por isso que eu não tenho medo do que tá me expondo à minha cara. Eu não tenho medo. As pessoas falaram, você expôs no jornal seu nome. Exponho, porque eu não tenho medo. Porque eu acho que o medo, ele atrapalha você de você poder solucionar. Então, eu estou aqui para solucionar o problema. E se o problema é para dar a cara, eu dou a cara. E o que mais me entristece é que a matéria, talvez, por não ter sido muito clara, tem uns comentários tão idiotas e imbecis que eu digo, cara, uma pessoa dessa merecia um livreiro desse na sua vida, né? Assim, lamento ser sincera, mas é verdade. Pra poder entender a dor de quem tá passando.
E eu agradeço muito ao pessoal, vocês que estão me apoiando. Eu vejo aqui amigos, os primos são família, um sangue assim, né? A minha irmã, meus primos, meus amigos todos. Eu tô muito, muito feliz, porque é nessas horas que a gente sabe quem realmente tá do nosso lado e quem não tá. Os filhos, a minha sócia, então todo mundo tá me apoiando. Infelizmente, alguns, como eu falei, às vezes a gente se decepciona, porque é uma coisa muito importante pra gente, mas é nesse momento que a gente vê quem tá com a gente e quem não tá. As advogadas que trabalharam comigo, a Cassiane, que é como se fosse uma irmã minha, também fez a mesma explicação, porque, como eu falei, infelizmente, muita gente não tá entendendo o ocorrido. E os protestos? E como é que ficou? Obrigada também, Letícia, você também, minha filha. Ore muito pela sua tia, viu? E como é que ficou os protestos? Os delegados, todos os delegados estão trabalhando para poder pegá-lo, né? Por isso que é na defraudações. Certo? Gente, ninguém pode protestar o nome de outra pessoa se ela não deve, entendeu? Isso é fraude. E aí, o que é que acontece? Os delegados ficam procurando. São 5 delegados. Eu já passei na mão de vários delegados, entendeu? Eu já fui também na DECECA, que é a Delegacia Especializada de Criança e Adolescente. Por quê? Porque eu fiquei tão abismada com as fotos que ele tinha passado, que eu fiquei, meu Deus, qual é a fonte? Porque eu fui conselheira tutelar. Ninguém expõe foto de criança, nem foto de criança. Criança brincando, você pode expor. A gente é proibido expor foto de criança brincando. Você não pode postar foto de criança, tem que mascarar a cara. Como é que ele achou foto de crianças daquele jeito? Umas cenas tão horríveis, que eu não tenho coragem de comentar. E quando eu olhei aquelas fotos, eu disse, como é que você conseguiu essas fotos? Por quê? Porque, gente, a fonte é importante. Será que ele não era o pedófilo? Não era ele que estava querendo a criança pra isso? E talvez Deus tenha me usado como instrumento pra salvar essa pobre dessa criança? Hoje em dia eu acho que sim. Mas, enfim, eu tô pagando um preço muito alto, por ter sido honesta. Porque se eu tivesse sido desonesta, tivesse sido feita as coisas dele, tá certo? Porque eu acho que eu não estaria com um terço dos problemas. Mas eu jamais faria. Minha alma tem mais valor. Entendeu? Minha alma tem mais valor. E é a Deus e a justiça divina que eu peço. Eu sei que tudo isso que tá acontecendo é por resposta de obra divina. Deus tá agindo, porque eu já tô desacreditada. Tô muito. Desculpa. Deixa eu me recompor. Mas eu tô muito desacreditada. Porque eu já venho numa luta tão grande. Gente, eu peticiono quase todo dia. Eu e minha sócia, a gente perde tempo útil de trabalho pra trabalhar pra ele. E ele, o que é que ele faz? O que é pior? Você pensa, o judiciário vai me proteger. Eu sou a cidadã, eu tô honesta. Eu agi com integridade. Aí o que é que o judiciário faz? O judiciário pega e marca uma audiência virtual em Brasília. Eu não sou de Brasília, eu informo. Meu Deus, juizado, não pode marcar essa audiência. Ele é procurado da polícia, ele tem 2 mandados de prisão. Que, inclusive, eu não sei se contando a história, eu fugi desse assunto. Mas ele teve um mandado de prisão e foi preso antes da audiência desse colega, por Maria da Penha. Então, ele não vai para as audiências presencialmente, não. Ele vai para as audiências virtuais. E quando ele vai para as audiências virtuais, ele aparece na cara de pau. Ninguém, gente, olha a ineficiência do nosso estado de polícia. Ele processa o CNJ. Ele processa lá o Tribunal de Justiça. Ele processa a Defensoria Pública. Gente, é imoralidade. Isso é uma imoralidade. E ser marcada uma audiência virtual. Eu não sou de Brasília. Ele não é de Brasília. Ele diz que tá morando fora. E o juizado marca. Eu sou a favor desse projeto de lei que tá dizendo que pra que ter audiência de conciliação no juizado se não tem conciliação? Por que eu vou ter que me submeter a ser constrangida, ficar como ré num processo em que eu fui ética, honesta, cidadã, pra um caba desse que vem só de mentira? O que ele disse agora? Que eu me autoprotesto. A gente tá se autoprotestando. Gente, ele faz umas teses infantis e ele coloca isso peticionando. É ridículo, é humilhante, é assim, vergonhoso. Pois é isso. Aí ele tem dois mandados em aberto, mas tá fugido. Ele é hacker, ele sabe mexer no computador como ninguém. Então, ele fez, pra variar, as loucuras dele não param por aí, não. Ele escreveu agora um livro digital contra essa juíza, né? Uma juíza muito respeitada, muito séria, que também tá pagando o preço pela honestidade dela.
certo? Que ele queria, essa juíza que ele queria que eu forjasse provas contra o filho dele. Ela simplesmente, ele fez um livro chamando ela de juíza, bandida, e aí tal. E ele se diz o sequestrado do estado do Ceará. Ele processa o estado do Ceará, porque ele diz que nós somos tudo bandido de certificado digital. O estado que mais está lutando é aqui. E aí vem meu agradecimento voltando para a OAB, porque a OAB, ela, no primeiro momento, que isso já vem acontecendo há muito tempo, então era na época da gestão do Marcelo, que eu tive o suporte do Dr. Robson, quem eu sou muito grata, porque ele me ajudou bastante. Hoje em dia ele já não tá mais, tá morando em Portugal, mas ele foi o pivô, assim, de tudo que é movimentação. Teve uma queixa-crime da própria OAB falando dele e de todos os crimes que ele estava cometendo. Hoje eu tenho que agradecer a doutor Erinaldo, porque se saiu essa matéria, foi através dele que mobilizou, que agilizou na pessoa dele, porque a equipe dele eu não tenho agradecimento, não. Eu não tenho agradecimento, não, porque nós andamos sozinhos. Nós ali andamos sozinhos, entendeu? Tipo, os advogados que tinham que se juntar, os advogados que tinham que batalhar, os advogados que tinham que se colaborar entre si, entende? Porque é um absurdo a forma. Lei do protesto. Vamos voltar para a lei do protesto. A lei do protesto, ela permite que a pessoa... Vai ficar gravado. Que a pessoa proteste virtualmente. Aí ele protestava, inventando os títulos, como se a gente tivesse título de dívida. Aí ele protestou só a Gina? Não. Protestou vários colegas. Que hoje eu também tô aqui falando pelos meus colegas, que eles estão sofrendo igual a mim. E ainda tiveram menos sorte do que eu, alguns. Porque alguns não conseguiram, na justiça, eliminar para ter a baixa dos protestos, porque as custas processuais são altíssimas. Gente, a gente falou com a corregedoria, a gente explicou, meu amigo, como é que eu vou entrar na justiça e a justiça vai ter que fazer eu pagar que eu tô sofrendo por um criminoso? A justiça disse o quê? Vai ter que pagar. Aí tem os colegas que já pagaram mais de 8 mil reais no protesto. Aí o que é que ele faz? Tão feliz, aí pagou 8 mil. Pois eu vou botar outro. Bota outro. E ela tá lá. E eles estão lá. Com os protestos, tudo sem conseguir eliminar, porque o judiciário nessa hora não ajuda, não entende. Gente, vamos analisar o caso concreto. Analisa o caso concreto, certo? A justiça gratuita, ela tem que ser flexibilizada. O judiciário tem que permitir isso, porque essas pessoas estão sofrendo. Foi um protesto que elas não pediram. Cara, bota quanto ele quiser, o valor que ele quiser. E se a legislação tá errada, ela tem que ser revista. Isso é um absurdo muito grande, é surreal. Por isso que eu digo, é muito mais complexo do que aquela matéria, que ela tentou resumir e acabou levando para um viés, uma vertente, que não era o que deveria ter seguido, que é a questão de dizer que como se fosse uma briga com o judiciário. Não, gente, o judiciário também está sofrendo. O judiciário também está sendo vítima, né, disso tudo. E aí, as coisas, quando a gente pensa que acabou, não. Eu tive realmente uma audiência, que eu tive quase um piripaque. Minha sócia sabe que ela tava do meu lado. E aí eu tive os batimentos cardíacos, porque eu tenho um relógio, esse meu relógio, ele mede, né? Então eu tive meus batimentos cardíacos, chegaram a 150 batimentos por minuto por conta dessa audiência. Essa audiência que foi uma audiência, assim, surreal, sabe? Você olhar pro cara que tá destruindo tua vida e o povo ainda passando a mão na cabeça dele? Não. Porque o povo queria ouvi-lo. Eu digo, gente, eu não tenho análise de mérito, eu não quero ouvi-lo. Eu me senti assim, meus danos de novo potencializados por ter que ouvir aquele cara falando aquelas asneiras. Aí o que é que ele foi dizer agora? Que é um absurdo, que eu que sou abusadora, porque eu estou falando das fotos. Gente, eu tenho que me defender, eu sou cidadã. Eu tenho todo o direito do mundo, é constitucionalmente garantido pra mim. A minha advocacia, meu sigilo, ele tá ali, desde que eu preciso me defender. Agora o cara vem pra cima de mim e eu vou ter que ficar calada. Não posso falar nada, não posso revelar o motivo que eu saí, os absurdos que ele queria, que eu forjasse prova. Não posso porque ele quer me mitigar. Do mesmo jeito que ele fez. O Diário do Nordeste não é a primeira reportagem que sai dele. Em 2016, teve outra reportagem. E aí, o que é que ele fica fazendo também? Gente, ele faz igual uma peça de xadrez. É um xadrez esse jogo dele, certo? Ele tira as peças e vai jogando. Tipo, você é promotor? Você não deu o que eu queria, neném? Corregedoria. Vou na corregedoria. Aí, suspeito, tem que sair. Juiz. Não deu o que eu queria, não? CNJ. Não deu ainda também, não? Aí tá com o livro. Ele faz isso. Ou seja, todo mundo, o que é que acontece? Por que eu falo que o judiciário tá perdido? Porque todo mundo tá com medo dele. As fotos, todas foram expostas na delegacia, só na delegacia, somente em processos em sigilo. Eu ponho em sigilo por causa disso.
certo? Pra resguardar. Porque o absurdo é muito grande, as fotos são muito feias. A gente, inclusive, nem gosta de olhar. Minha sócia, ela teve nessa época, ela teve a filha dela, nasceu antes do prazo, por conta das grandes raivas que ele fez a gente. E por mais que eu tivesse tentado filtrar dela, porque então, por isso que a rebarba veio maior em mim, por mais que eu tivesse filtrado dela, ainda assim, como ela participou, infelizmente, a gente teve que sofrer isso aí dela ter o parto praticamente prematuro por conta dele. Então, esses são os prejuízos que eu venho tendo até hoje. Eu fiz questão aqui de expor. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, quiserem perguntar, pode perguntar aqui que eu vou explicar, entendeu? Pra saber se esse problema ficou bem esclarecido. Porque aqueles comentários que eu vi na matéria foram muito infelizes, sabe? Assim, comentários assim de que pessoas que realmente não entenderam, pegaram o trem andando, não sabem nem o que estão falando, aí querem como se fosse espezinhar do judiciário a todo custo. Não é isso, o judiciário, como eu disse, eu repito, ele é vítima, entendeu? Por isso que agora eu tô aqui dando a cara pra imprensa. A imprensa, eu estou à disposição. Quando perguntaram se queria botar seu nome, pode botar meu nome. Pode botar meu nome. Bote meu nome, porque eu quero gritar aos quatro ventos o que é que eu estou passando, para que ninguém precise passar mais. Então, se for necessário isso, para poder modificar a lei do juizado, a lei do juizado tem que rever. Não tem que ter nada de audiência de conciliação quando não tem conciliação, não. Entendeu? Não tem. Até fica mais célere. É a natureza do próprio cerne do juizado especial. Não é para ser rápido? Então, meu bebê, não tem audiência de conciliação, não bota a pessoa para ter que ter audiência de conciliação, né? Ele disse exatamente, ele ainda falou, ele manda, porque ele é uma pessoa tão de espírito ruim, a maldade, que ele mandava direto pra mim, eu tenho que ficar bloqueando, porque ele disse que ia processar a vida toda, que nós somos todo um bando de bandido de certificado digital. Não, porque ele se vê a vítima, ele é um pobre coitado, bom, que as pessoas estão tudo agindo contra ele, exatamente. Como eu não quis fazer o que ele queria, porque ele só quer um advogado, gente, pra assinar. Inclusive, ele pegou agora um pobre coitado, que só assina. Se vocês querem pesquisar, gente, tem processo que é público. Coloca o nome dessa pessoa. Quem quiser depois me perguntar em box, eu digo quem é. Eu não vou falar aqui porque eu quero que isso fique gravado, então não vou revelar o nome dele. Apesar de que ele é foragido da polícia e já é procurado, então não teria problema nenhum. Mas eu passo pra quem quiser pesquisar tudo que eu tô dizendo. Tudo que eu tô dizendo. Pode ir lá, vai no site do TJ, vai no site dos processos de São Paulo, coloca o nome dele completo, puxa tudo. Só não vai, os meus não vão aparecer porque eu boto em sigilo por conta das fotos, tá? Mas vai ter dos outros. Claro que não vai estar tão completo, porque eu digo que essas peças que eu já faço com a minha sócia já passam de 100 páginas, só a peça, fora o que eu junto de documentação, então são mais de 200 documentos, né? Então ele quer um advogado só que assine. Ele quer que as pessoas façam do jeito dele, que eles só assinem. E aí a pessoa não faz. Se não fizer do jeito que ele quer, ele queria, era pior. Eu forjasse prova. Gente, eu não posso fazer isso. Eu jamais faria isso. Eu vou forjar a prova, dizer que a foto que ele pegou da internet é o filho dele, o ex-sogro dele, que eu tô vendo que não é, que é foto de internet. E como ele conseguiu essas fotos? Aí disse, eu perguntei pra ele. Quando ainda, né, ele disse que era fotos de pais que sofreram abuso. Não. Pais que sofreram abuso não conseguem olhar aquelas fotos. De jeito nenhum. Ele pode ter pego de outra fonte. Por isso que eu fui na delegacia da criança e do adolescente, que é uma especializada, pra poder investigar onde foi que ele pegou essas fotos. Não é hacker. Eu sei lá onde é que ele tem acesso a essas fotos. Sei lá, um lado negro. Será que ele não ganha dinheiro, né, aí, não? Não sei. Pega aquelas fotos ali, será que não foi ele que tirou? Eu sou cheia de dúvida, mas não sou eu, não tenho que fazer papel de polícia. A polícia que tem que investigar, não sou eu. Mas a polícia da gente, eu fiquei assim, impressionada com a polícia. O poder de polícia do Estado, a gente pergunta, a gente chega na delegacia. Gente, ele vai aparecer numa audiência virtual, não tem como pegar o IP? Não tem como oficiar isso pra pegar isso, pra saber onde é que ele tá? Aí, não consegue. Aí a OAB é que sempre tá nos apoiando na pessoa do Arinaldo. Eu friso sempre na pessoa do Arinaldo. Então, o que é que aconteceu? Aí vamos, delegacia de Brasília, aciona, delegacia lá, é uma delegacia que tem nessa audiência virtual. Delegacia de Brasília, ela tem todo o aparato de uma estrutura federal, mesmo ela não sendo federal, mas se alguém pode pegar, é de lá. Ele é mais esperto. Não pegaram. Então, enfim, ele usa o computador deliberadamente, ele espezinha do todo o judiciário, todo operador de direito. Ele diz que promotor é anta,
que o judiciário é um faroeste e que todo juiz é anta. Eles não leem nada, tá lá escrito. Eu tenho tudo como provar. Eu não digo nada aqui que não pode. O Ministério Público, ele diz que não pode falar nada porque ele quer me tolher, né? Não é o xadrez, então ele quer tolher. Olha, ela tem essa informação valiosa, vou processar ela aqui. Aí ele quer tolher a minha fala. Aí diz que eu tô quebrando o sigilo quando eu mostro as fotos. Gente, eu boto as fotos no sigilo nos próprios processos. Tanto que nessa denunciação que ele fez contra mim, o Ministério Público tem nada disso. É atipicidade total. Ela tá falando em processo, tá botando sigiloso. Tanto que ele pede senha. Se ele tivesse acesso total, ele pedia senha, né? Mas ele pede senha, ainda dão senha pra ele. Aí ele se mete nos meus processos. Tem processo que eu entro contra os outros órgãos, por quê? Porque eu não recebi notificação. E para protesto eu preciso receber notificação. Porque eu tenho que ter direito de defesa. Galera, eu não devo. Eu posso provar que eu não devo. Não, mas sabe o que ele faz? Nesse meu protesto, que ele fez protesto pra mim, não foi só em Fortaleza, não. Ele fez protesto pra mim em São Paulo. Fez protesto em Guarulhos. Aí eu pego, entro. Aí eu digo que eu não fiz esse protesto. Sabe o que ele fez no meu endereço de São Paulo? Botou o endereço da Editora Abril. Olha como ele é sarcástico. Ele bota a Editora Abril. Aqui, onde é que ele diz que ele mora? Diz que morava na Praça Dragão do Mar. O endereço que ele bota é a Praça Dragão do Mar. Ele bota o endereço lá. Ele não diz Praça Dragão do Mar, mas ele bota o endereço da Dragão do Mar. Tô te dizendo que parece uma série do Netflix, isso é coisa fantástica, que era pra estar com essa conotação, é porque é fora de série. E ele continua. Continua fazendo e vai continuar. Enquanto ninguém colocar um freio, ele vai continuar a fazer. E ele tem feito reiteradamente. Cada vez ele tem crescido mais nos crimes dele. Por quê? Porque ele tá usando, ele pega o próprio judiciário, a pessoa pegar. Gente, olha a inteligência do cara. O cara pega um certificado que não é de advogado. A gente que é advogado, eu vou mostrar pra vocês. Pra poder a gente entrar, existe tem um chipzinho, certo? Que é esse aqui, né? Esse aqui. Esse chipzinho aqui é que eu consigo fazer minhas assinaturas eletrônicas, entendeu? Só que ele usa um certificado que ele conseguiu de pessoa jurídica, parece que é CPF ou da Receita, e ele consegue peticionar no sistema do judiciário. Exato, dá certo, ele continua, tá lá. Se você pegar as petições, tá assinado digitalmente. Aí tem o nome dele. Ele escreve o nome dele todo, porque foi ele mesmo que conseguiu. Agora, isso não é falha, não. Não era pra poder, se só eu que sou advogado, se só eu tenho o poder de postular, não é só eu que é pra assinar, não. Porque essas empresas não se aperfeiçoam a ponto de colocar o sistema eletrônico com mais segurança. Porque isso, ele entra em processo que ele nem tá mais, que não tá mais, ele entra pra poder, ele contra pra poder eu não ganhar os meus processos. Gente, é um absurdo, é assim, é uma loucura. E eu tô farta. Sabe quando você já tá se chutando no pau da barraca? Eu vou contar pra todo mundo, enquanto você tava tentando resolver, com processo, com tudo. Ai não, chutei o pau da barraca. A OAB já pediu, ela fez uma queixa-crime. Uma queixa-crime já pediu a investigação. Ela tem acompanhado com as investigações, já foi com a gente na delegacia. Só que agora, eu acho que a conotação, inclusive eu fiz, para a Justiça Federal, porque agora é a Justiça Federal. Ah, porque é competência da Justiça Federal? É sim. É federal por quê? Porque ele tá atingindo vários estados. Ele tá processando estado, município. Ele tá processando as entidades, meu povo, as instituições, né? Ele tá processando estado, município, tá processando governo, né? Estadual, né? Federal. Tá processando o próprio CNJ. Ele tá processando em outros estados. Ele tá usando o processo virtual eletrônico em vários estados, dizendo que tem vários endereços, dizendo que já tá fora. Por que a Polícia Federal não entra no circuito? Eu já fiz uma denúncia. Tá lá. Saiu da Justiça Federal. Eu fiz direto o processo da Justiça Federal, que eu nem sou dessa área, mas fiz. E a Justiça Federal já encaminhou, o juiz já encaminhou para o Ministério Público Federal. E o Ministério Público Federal já encaminhou para a Polícia Federal. Falta chegar na Polícia Federal e começar tudo isso. Aí, se é pra fazer mais denúncia, eu tenho mais pra fazer. Porque dessas descobertas que a gente fez, porque a gente parece que trabalha mais, tô mais polícia do que não sei o quê. Quando a gente faz essa investigação, o que é que eu encontrei? Bolsa Família e o auxílio emergencial. Bolsa Família, que eu saiba, Bolsa Família não tem que ir no CRAS? Bolsa Família você não tem que ir na agência? Cara, como é que esse cara consegue Bolsa Família e auxílio emergencial se ele diz que tá morando fora? Uma hora ele diz que tá morando na Dinamarca, outra hora ele diz que tá morando na Alemanha, mas quando ele junta nos processos, você pergunta, qual é seu telefone? Aí ele coloca na frente, um VoIP.
Entendeu? Vou deixar assim, pessoal. Essa live vai ficar gravada. Esse era o objetivo, porque assim, até porque eu sei que esse daqui ele não é meu pessoal. Se fosse meu pessoal, eu sei que estaria, né? Eu estaria com mais pessoas visualizando, então a visualização tá menor. Mas eu sei que esse aqui, ele vai ficar, ele é aberto. O outro, por conta dele, eu não abro. Então eu acabei deixando, né, nesse aqui, que é o meu aberto. E nesse aberto eu vou ficar divulgando. Eu peço também a ajuda de vocês de novo. Eu sei que tá é até sendo chato isso, mas eu peço porque eu acho que se não resolver agora, eu não resolvo mais nunca. Então eu já cheguei nesse nível. Então, por favor, quem puder me ajudar, sabe? É um apelo assim. Vamos dar ênfase pra essa matéria, pra ver se a gente torna ela maior ainda, pra ela ter uma conotação, inclusive, a nível nacional, que for, né? É isso. Aí eu fico aqui, se que vocês tiverem de mais dúvidas, eu respondo. Eu quero agradecer mais uma vez a todo mundo. Vocês foram maravilhosos. Tanto que eu já fiz, inclusive, uma reportagem filmada. Apareceu no Comando 22. Provavelmente vai aparecer na TV Diário. Eu também filmei, só que é como assim, é um tempo muito curto, não dá pra explicar muito bem como eu pude explicar aqui agora pra vocês. Então aí, se vocês puderem me ajudar, inclusive naqueles comentários, a galera não tá entendendo direito, estão falando um monte de besteira, e aí eu queria que vocês dessem essa ênfase, vocês que já têm mais conhecimento do que os outros, né, e que eu pude partilhar essa minha aflição. Quero pedir desculpa aqui também, pelo lado emocional, mas é um assunto muito difícil pra mim. E é uma coisa que eu realmente só quero paz. Só quero me libertar disso. Eu só quero paz. Me ajudem. Até a paz que eu já perdi há muito tempo. Por conta dele. Porque eu verdadeiramente não tenho motivo pra nada. Eu sou uma pessoa super feliz. Eu tenho uma família super estruturada, amável, filhos maravilhosos, marido maravilhoso, amigos maravilhosos. E eu sou uma pessoa que eu sou muito feliz. Mas essa criatura, ela tem prazer em fazer o mal. Isso eu não consigo entender. Como é que uma pessoa quer tanto fazer um mal a outra? De graça. Não tem nada pra ele lucrar com isso. Só mesmo a maldade. Então, aí eu peço a todo mundo pra poder a gente ver e se resolver, porque não é possível que a gente não consiga, né? E obrigada aí a todos por me ouvir. E eu só tenho que agradecer. Qualquer coisa que vocês queiram colocar também, eu tô aqui à disposição. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa também, eu também explico. Talvez até a minha sócia que também acompanhou tudo, se ela quiser colocar alguma coisa, falar. Aí aqui eu acho que é o espaço pra gente poder falar. Ela que às vezes a gente se complementa, porque ela lembra de alguma coisa que eu não lembro, né? E como são 5 anos de muita luta, é muita história, são muitos acontecimentos, e aí acaba que a gente não fica essa coisa. Mas é isso mesmo, pessoal. Então eu agradeço a todos vocês também. Obrigada aí por todo o apoio, a galera que compartilhou, a galera que falou, a galera que botou a cara nos stories pra poder contar. Todos vocês, meus filhos, minhas amigas, minha irmã, minha mãe, todo mundo, muito obrigada, tá, pessoal? E aí eu fiquem com Deus e eu só quero, rezem por mim. Façam muitas orações por mim, porque eu preciso, viu? Preciso me libertar desse cara, preciso. Eu vou indo, viu, pessoal? Ah, pronto, não vão agora não. Deixa ela entrar pra poder ela ver algum ponto que talvez eu não tenha falado. Pronto, ó. Aí entrou a minha sócia, a Ossi. Eu pedi pra ela dar uma entradinha aqui, porque ela sempre lembra de algumas coisas que eu posso ter passado batido e ter esquecido, né? Uhum. Gente, o caso do Henrique, ele realmente, assim, fora de série, acho que o sistema judiciário nunca viu algo de fato parecido. O que mais choca é a dissimulação. Ele se acha advogado, né, Gina? Não tem outra explicação. O que é mais gravoso são advogados, principalmente os iniciantes, que aceitam as correspondências, a serem advogados correspondentes do Henrique, e ficam peticionando só protocolando. Isso também fere o estatuto
dos advogados, que a gente não pode simplesmente peticionar, porque os nossos clientes eles não têm a nossa capacidade postulatória. E com alguns advogados, a gente está até fazendo uma reclamação perante a OAB desses advogados que estão agindo dessa forma. Outro absurdo também são essas imputações de crime, né, Gina, que ele está fazendo contra você, querendo agora dizer que você está se protestando, com os outros advogados, que foi criado uma cadeia para todo mundo utilizar o CPF dele, o CNPJ dele, o CNPJ da Elaine, para se protestar. Como é que uma pessoa em sã consciência vai criar um protesto de 1.900.000? Só no E as nome da outras Gina, que ainda gente, estão são mais de 2 bem milhões. complicados. E os outros que estão tendo que pagar as custas, ou seja, se protesta, ainda paga as custas. E é gostar de pagar, né? E eu gostei muito de você ter lembrado, Ossi, dessa A minha história do internet, advogado. a minha Porque internet ela tá meio ruim, ela tá caindo direto. Então, se eu é, cair, foi por conta dela, tá. certo? Então, o que é que acontece? Foi bem ela ter lembrado, porque quando acontece isso, que entra algum advogado, eu pego e sempre eu informo, porque eu gostaria que alguém tivesse feito isso por mim. Tanto que eu informei aos dois ou outros advogados e que ele ia entrar contra eles. E eles, na época, ficaram surpresos, mas também ele colocou depois. Aí, o que é que aconteceu? Agora, recente, ele colocou um advogado recém-formado, se diz correspondente, que simplesmente parece que entregou o certificado dele para ele, porque ele só faz protocolar e a peça é assinada no nome dele, né? Ou seja, a peça toda feita por ele. Uma peça sem. Ele, inclusive, o mais incrível que pareça, ele deve admirar tanto o nosso trabalho que ele copia nossa peça da formatação, ele copia da fonte, o tamanho e até as ordens ele copia. Volta dos fatos. Se a gente nomeia numa coisa, ele nomeia do mesmo jeito. Ele é um fã, entendeu? A gente até pensa assim que ele fica imputando esses crimes em face da Gina para ele ver a defesa e fazer a defesa dele. É o que está aparecendo, né? Porque realmente parece que ele gosta muito do nosso trabalho. E realmente a gente trabalha muito bem. Nosso trabalho é muito, super bem feito. Exatamente. A gente tá com essa tese de que ele tá usando, tipo assim, vou usar esse artifício para ver o que é que ela defende para usar no outro meu. Aí ele faz isso, porque só ele que assina. E aí ele gosta de fazer um processo atrás do outro, então uma petição atrás do outro, como se ele quisesse que a gente estivesse o tempo todo manifestando. É um advogado gratuito que ele quer, Uhum. entendeu? Gente, a coisa tá tão absurda que é como a Gina falou, as nossas peças são peça no direito não pode ser uma peça muito longa, porque por conta da demanda, o juiz, os serventuários acabam não lendo, quando a peça é muito prolixa, né, muito extensa. As nossas peças, quando a gente pega a casa do Henrique, são peças de 100 laudas, são peças de 80 laudas. Por quê? A gente vai atualizando, né? A lista dos processos que acontecem, as idas na delegacias. Todo mês a gente está em delegacia. Todo mês a gente está em delegacia, expondo, mostrando o que a gente vai achando dos crimes que ele vai fazendo. E assim, a gente também tem até um sistema, né, Gina, que é das intimações, que a gente fica buscando. Algumas a gente já conseguiu, logo no início da distribuição, já barrar o andamento do processo, mas esse caso de Brasília foi o mais chocante, É o mais porque foi o assim, mais muita gente absurdo. entender. Mas no juizado existem alguns pré-requisitos para você ser julgado ou processado no juizado. Eu preciso, para poder ser processado no juizado, morar naquela comarca, né? Para poder ter a competência territorial e outros detalhes. Só que desse processo, gente, foi tão absurdo, tanta aberração, que esse processo, a gente, inclusive, já teve audiência. Aí o que é que me admira? Daqui a pouco vem uma sentença dizendo sem julgamento do mérito. Então, eu tive que passar por tudo isso, por todo esse constrangimento, para poder vir sem julgamento do mérito, por incompetência territorial. Uma coisa que a gente estava avisando desde o início do processo, porque esse juizado, é que a gente sempre fala, se fosse pessoalmente, o que é que aconteceria, Ossi? Ele ia ser preso. Porque a audiência, quando a pessoa tem mandado de prisão em aberto, quando você, teoricamente, né, para entrar numa repartição pública, no caso do fórum, no caso dos juizados, eles vão checar o seu CPF, para ver se a pessoa, se tiver mandado de prisão em aberto, a pessoa é presa ali. Tanto que ele foi preso em um dos processos contra os advogados, por conta que ele tinha mandado de prisão em aberto pela delegacia da mulher. Né? E ele sabe, antes mesmo da pandemia, ele já estava pedindo as audiências virtuais. Só que não poderia, porque no juizado tem que ser presencial. Por conta da pandemia, favoreceu muito a ele. Né? E ele ganhou, gente. Ele processou a doutora Rosa
que a né? juíza que a juíza da mulher colocou um endereço diferente, aí fizeram uma busca no Infonjude, abriram o endereço dela, da casa dela, da residência dela, né, no processo que é público. O juizado não pode processar a juíza. Foi um E absurdo. ela foi. Era para estar exatamente no tribunal, noutra instância. Ele processou, ele fez, gente, ele entrou. Olha que absurdo desse juizado de Brasília. Ele processou a juíza lá. É isso que ela está falando. Processou a juíza lá e ele teve que abrir o sigilo da residência dela. É um Eles absurdo. abriram o sigilo, entendeu? Então, assim, é algo muito sério que está acontecendo. Né? Vendo os comentários lá no Instagram do Diário, as pessoas não conseguem entender. Pensam que não, porque é favorecimento. Gente, não é. O que está acontecendo, nós que somos operadores, eu digo nós porque eu acompanho a Gina desde o começo, não fui tão atuante no início porque eu estava grávida, a minha filha nasceu pouco prematuro, um mês antes, por conta das áreas que estavam acontecendo, como a Gina expôs aí bem rápido. Não pude acompanhar tão de perto assim quando aconteceu. Mas um cara, quando foi preso, disse que ia mandar matar todos os homens e dar uma surra em todas as mulheres, então você vê o grau de periculosidade dele, né? Mas, enfim, vamos continuar lutando. Ele não vai vencer, não vamos esmorecer. Somos inteligentes, somos competentes. E é como você falou, se ele cruzou o nosso caminho, principalmente o seu, porque você é o mais atacado, alguma lição divina vai acontecer e algo contra ele vai ser barrado, porque não é possível que seja como o resto da vida. A gente foi para a repartição pública, gente, que olharam para a gente, vocês vão ter que se acostumar. A gente não escutou só isso em um canto, não. A gente viu o servidor, quando a gente expôs, né, todo o caso, né, delegacia, promotoria. Deus me livre, vamos tirar daqui. Não quero isso, não quero outro doido na minha vida. Mandaram a gente comprar arma, mandaram a gente se acostumar. Então, você fica descrente no meio que você mesmo não trabalha, né? Então, assim, a gente vai lutar, porque se a gente consegue fazer valer o direito do nosso cliente, eu vou fazer valer o direito da minha sócia. Porque a gente está cansado. Não vou chorar por conta desse vagabundo. A gente chora de raiva, a gente chora de indignação, porque realmente a gente não aguenta mais trabalhar com um monstro. Tá demais. Tá demais. Ai, eu tenho fé em Deus, Oscar. Agora a gente vai resolver, todo mundo vai ajudar, é só o que eu peço, né? Para poder a gente se libertar. Agradeço a todo mundo, agradeço especialmente a você, que você tá todo o tempo do meu lado, sofre comigo, chora comigo. Tá junto. Então, eu devo praticamente a minha vida a você. E, então, eu acho que é isso e eu vou finalizar, porque já tá, para mim, ver essa história reviver já é um sofrimento muito grande. Porque só isso tira meu sono. Nada, o restante da minha vida é extremamente pacato, minha vida é muito tranquila. Eu sou muito feliz e não vai ser ele que vai destruir. Agradeço a todo mundo que está aqui me dando essa força. Realmente, minha filha, a matéria ela deixou a desejar, talvez poderia ter se aprofundado mais, mas aí a gente deixa esse comentário, Aqui que tá caindo. explicação, né? E aí a gente vai lutar para que, quem sabe, ela avance e quem sabe ela possa, né, ir para outros horizontes, possa ser televisionada, possa passar, parece que vai passar agora também na TV Diário, que ela possa passar no Fantástico, a nível nacional, que isso realmente precisa, viu? Um beijo bem grande para todos vocês. Um beijo, meu genro, e fiquem com Deus. Uma oração para mim, tá? Obrigada.